Eu lembro de uma história no mundo que falava sobre algo que é bem engraçado, que eu não gosto até hoje na comida. Tem gente que coloca, mas é o chuchu. Não sei se você gosta do chuchu, eu não gosto dele. Dizem que o chuchu ele serve para tudo, né? Em tudo você pode colocar, porque ele também não vai interferir o sabor dele, que ele vai pegar o sabor daquele que estiver mais perto. Aquele que tiver um sabor mais evidente, ele vai puxar aquele sabor. Então, eu escutava muito essa história de que fulano parece com chuchu, né? E eu vivi isso algumas vezes, né? Por ser um bom pernambucano, tinha um sotaque meio arrastado. Eu digo que hoje eu nem sei o que é que eu sou o Tiquinho. Eu falo um pouquinho de cada lugar que eu passei. E quando vinha aquelas crianças do Rio de Janeiro, daquele lugar com sotaque bem massa, interessante, então aí a gente começava a falar que nem eles. Aí eles iam embora e a gente, pô, como é que ele falava mesmo? E ficava tentando, né, insistir naquele sotaque. E a gente sai pegando um pouquinho de cada um, as coisas que nos marcam, que nos chamam a atenção. Mas a palavra do Senhor, ela fala algo muito interessante. E eu queria que você abrisse comigo nesse texto. E nós vamos ver que ele deixa algo claro que ele espera que nós sejamos enquanto igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 13. Aleluia. Mateus 5, 13. Vamos ler a partir do 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Pai, essa é a Tua palavra, eu creio que ela é poderosa, é soberana, é eficaz. Nós temos, Pai, interesse em nosso coração de receber mais do Senhor. Estamos como filhos, sentados à mesa, com expectativa, Pai, do alimento sólido que vem de Ti. Nós queremos nos expor esse local, liberar, Pai, para que o Senhor possa fazer conforme está em Teu coração. Nós Te pedimos, Pai, mais uma vez, fala, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Você diz amém? Você percebe que nesse texto, ele deixa claro algo, que na verdade já dá a chave toda para discorrer o que é que Jesus estava nos falando. Mas antes de entrar propriamente no texto, eu não sei se vocês têm percebido que hoje, mais do que o que eu falei, eu estou com 42 anos, e falei que na minha adolescência era assim. Mas hoje, se a gente não tiver cuidado, a gente percebe que a adolescência e até os adultos, né, desse tempo, eles têm oscilado demais sobre vontades ou talvez desejo, foco. Às vezes você percebe uma pessoa muito clara quem ela é e muito rápido você olha para aquela pessoa, parece que já não é mais a mesma pessoa. As pessoas hoje oscilam muito e isso é preocupante. Porque, às vezes, nós nos relacionamos com pessoas e, quando estamos começando a conhecer, tomamos um susto, porque parece que já não é mais aquela pessoa, ela já mudou completamente. E, quando eu digo isso, como se já não bastasse de gosto, hoje em dia, inclusive, de opção sexual, né? Temos tido mais esse parênteses aberto aí, sobre essa oscilação, de pessoas que um dia desse estavam discutindo, estavam na mídia em evidência, porque tinham sido traídos enquanto homem e hoje parece que já estão na mídia como mulher. E assim, está uma confusão muito grande, porque as pessoas elas terminam oscilando e imperceptivelmente oscilando por aquilo que lhe favorece, aquilo que lhe protege às vezes. Eu não sei se você tem entendido, mas essa é uma das estratégias de Satanás para esse tempo, onde as pessoas elas vão desejar serem híbridos, porque em determinados momentos vai favorecer ela uma lei para um lado, então ela vai dizer, eu sou isso. Em outro momento, talvez a lei favoreça o outro sexo, e ela vai dizer, agora eu sou isso. E isso está se tornando moda, gente. Eu não sei se vocês têm visto por aí, está se tornando moda. Pessoas estão levantando essa bandeira e estão defendendo essa oscilação. E eu me preocupo porque
É a pessoa negar a si mesma, ela nega a sua identidade, é como se ela estivesse dizendo, eu não sou nada, eu posso ser tudo, e esse desejo de querer ser tudo e ser aceito por tudo e por todos, é perigoso porque, na verdade, denuncia um trauma, denuncia uma raiz que precisaria de atenção e ser corrigida, e não de aceitação. Porque quando você aceita aquilo que precisa ser corrigido, você corre o risco de caminhar o resto da sua vida todinha em deficiência. E isso é perigoso. É perigoso você aceitar aquilo que precisa ser corrigido, né? Esse é o problema dos rejeitados. Se sentem à vontade em qualquer lugar, desde que não sejam tocados nas suas feridas, nos seus traumas. Então eles lutam para que aquilo dali não seja percebido e eles querem ser aceitos. Eles querem estar ali, está tudo bem. Não importa o que seja cobrado, desde que não desafiem a tocar nas suas feridas. Isso quem fala para vocês é alguém que veio desse meio. Então, nós nos adequamos a tudo, para que sejamos benquistos, estamos ali como alguém normal, mas que no fundo nós sabemos que tem coisas para resolver, mas desde que lá fora ninguém saiba, está tudo bem e eu estou bem também. Então, hoje, esse bolsão na sociedade, que tem cada vez mais inflado, são de pessoas que estão na mesma condição. Pessoas que deveriam ser desafiadas a corrigir, a assumir a sua identidade e viver o sonho de Deus. Mas como ela não se acha digna, às vezes, ou até tem medo de se expor, ela termina buscando um grupo, se insere nele e diz, eu sou que nem isso aqui, está tudo certo, porque eu não vou defender a minha causa. Todos eles vão defender juntos, então eu me sinto protegido. Mas o Senhor fala que nós seríamos como o sal da terra. Mas no 12 ele fala que a gente deveria se regozijar, porque teria uma grande recompensa no céu. E essa recompensa ela viria a partir de uma perseguição. Logo, eu vejo que como cristão e como igreja, como filhos de Deus, é algo que a gente não deveria tomar como surpresa a perseguição, e sim como alegria. Eu não sei se você pensa assim, mas hoje, quando a gente vai se expor um pouco ao que está sendo pregado, ensinado, a gente vê a igreja, parece que enquadrada em um contexto que ela não deveria estar, que é com medo da perseguição, é a igreja com medo do juízo de Deus. Quem tem medo do juízo de Deus aqui? Levanta a mão aí. Se eu te falar que você não precisaria ter medo do juízo de Deus, você acredita que eu estou sendo bíblico? Sim ou não? Vou te explicar por quê. Queridos, na verdade, a Bíblia vai falar no livro de Apocalipse que em determinado momento o Senhor ele viria medir o templo, o altar e aqueles que ali estavam. Mas ele disse que os que estavam fora não precisavam ser medidos, porque já estava fora. Já tinham escolhido antes ficar fora, mas os que estavam dentro, Deus iria medir. A palavra medir, nesse sentido que nós conhecemos aqui, a gente só pensa em estatura ou distância, mas ela está dentro do mesmo contexto de julgar, analisar, verificar. E Deus estava dizendo para aqueles que estão guardados dentro do templo, eu vou julgar a causa de vocês. Mas o julgar não é para condenar, porque nós estamos dentro. Então nós precisamos, na verdade, é que Jesus julgue, que Deus julgue a nossa causa. Que Ele olhe para nós, nos encontre aptos, e Ele venha julgar a nossa causa, e dê a paga aos nossos inimigos. Vocês estão aqui? Por isso que Ele fala que nós não precisaríamos ser juízes, porque Ele julgaria a nossa causa. Quando é que nós deveríamos temer o juízo de Deus? Se nós não estivermos enquadrados nesse contexto de estar dentro de onde o Senhor está preservando. Aí o juízo será diferente. Vocês estão comigo? Então, espero que já tenha ficado claro esse ponto. Você não deve temer o juízo de Deus, a não ser que você não esteja alinhado com a vontade dEle. Porque aí sim o juízo não vai ser muito bom. Amém? Então, se eu penso que Deus é aquele que está nos guardando, nos preservando, dizendo que eu precisaria me alegrar com a perseguição, porque os nossos antepassados foram assim.
Quando a igreja ela se omite dessa posição, eu penso que ela deixa não só de ser relevante, ela deixa de ser propriamente dita igreja do Senhor. Porque o objetivo da igreja é esse. Inclusive, quando a palavra fala que as portas do inferno não prevaleceria, não era o irmão, era a igreja. Então é um contexto de corpo, um contexto coletivo, um propósito maior, mais amplo, e não apenas individual, ainda que esteja inserido, cada um na sua individualidade, mas é um contexto de corpo. Se a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer a igreja, isso mostra a igreja em uma posição de ataque, de avanço, ou seja, a igreja quem está indo em direção às portas do inferno. Vocês estão aqui? Não é as portas do inferno voando sobre a igreja, não. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ou seja, a igreja vai romper qualquer limite que outrora Satanás tenha delimitado como ele, mas a igreja quando chega, derruba as portas e toma posse, porque onde nós pisarmos as plantas do nosso pé, a palavra fala que aí o Senhor nos entregaria. Ou seja, o território que a igreja precisa conquistar é aquele que ela tenha coragem de ir. Amém? Então, se eu penso que esse é o objetivo, se eu faço o contrário, me deixa um pouco desconfortável. Porque eu me torno alguém inútil no propósito no qual eu digo que eu estou inserido. Porque se eu digo que eu sou igreja do Senhor e não estou fazendo aquilo que Ele espera que eu faça, como eu tenho coragem de abrir a boca para dizer que eu sou aquilo que eu sei que eu não sou? Como eu vou dizer que eu estou agradando o Senhor se eu não consigo cumprir o id do Senhor? Inclusive, um dos ais que tem lá em Apocalipse, eu não sei se você sabe, que é sobre isso. Ai dos que não anunciam o Evangelho. Então, assim, um dos ais, que tem alguns outros lá em Apocalipse, é sobre isso. Ai dos que não anuncia o Evangelho. Então, a igreja, ela, de certa forma, ela parou em uma posição de receber. E eu penso que isso é bom. É muito bom você receber. Tempo de preparação não é um tempo perdido, é um tempo de aparelhamento, é um tempo onde você é ajustado, é onde você é limpo pela palavra, onde você se expõe, você recebe autoridade, você recebe a proteção e preservação do corpo, mas o objetivo é ir. Se nós não formos, como a palavra fala, como vão crer se não há quem pregue? Por isso que a palavra fala sobre os pés daqueles que anunciam as boas novas. A igreja, ela vai anunciar as boas novas. Mas hoje, essa confusão toda que eu venho falando, que eu tenho percebido, eu não sei se você já viu, dessa oscilação de que nós buscamos sempre agradar, nós nos moldamos sempre para receber, nós estamos sempre nos aplicando a estar de braços abertos para receber a todos. Isso é bom. Desde que nós não venhamos a ferir o propósito original do ser igreja. Nós precisamos receber, sim, a todos, sim, porque todos que buscam o Senhor, Ele não lança nada em rosto, Ele os recebe, cuida. A igreja, ela precisa estar nessa posição. Mas sendo que você concorda comigo que Deus recebe a todos, mas não de todo jeito, para você ser recebido, você precisa se aplicar a uma forma, e a primeira delas é deixar algumas coisas que não são compatíveis com aquilo que você foi inserido. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Então, assim, são condições de você estar inserido, para você ser recebido. Então, o objetivo é que, ainda que tudo isso não aconteça imediatamente, mas que você, enquanto está no corpo, você vai se aplicando a essa conduta e você vai transformando, moldando-se. Como a luz da aurora, você começa com pouca luz, mas que nem o sol, às 5 horas da manhã, você já percebe ele, mas ainda é fraco. Mas meio-dia, ainda que você não esteja olhando para ele, você sabe que ele está lá. Você sente que ele está ali. Porque como a luz da aurora, assim é o caminho ou a vereda do justo. Vai brilhando pouco a pouco, até se tornar um dia perfeito.
Esse é o entendimento desse texto. Você pode começar com pouca luz, não tem problema. Desde que você saiba para onde você está indo. Você começa com pouco, mas você está buscando mais. Até que você se torne alguém com muita luz, que se torne referência, um farol que brilha à noite, alguém que tenha relevância no contexto que você está inserido. Vocês estão comigo? Então, dentro desse panorama que nós vivemos hoje de adaptação, de como ser igreja, eu penso que nós nos perdemos quando nós deixamos os pilares elementares da igreja. E hoje, cada vez mais, você vê estratégias que eu digo para vocês são assustadoras demais, porque a gente lia nos textos, mas não conseguia visualizar. Eu tenho conversado com alguns líderes mais perto, e a gente fica debatendo, não reunião, debatendo, eu gosto muito. Quem já tem a oportunidade de conversar com a gente nos bastidores, a gente começa falando sobre um assunto, e termina entrando em 15, 20, e amanhece o dia. Até as crianças já sabem disso, né, que elas se aproveitam disso, e quando a gente diz, vamos embora, elas dizem, não, fala sobre mais outro assunto, e fogem, deixa a gente conversando, e assim vai, né? Mas por quê? Porque eu penso que é assim que nós crescemos. Na comunhão, discernindo a visão de cada um. Jesus, ele teve esse cuidado de chegar para os seus discípulos e perguntar quem o povo falava que ele era, como é que estava sendo expandido aquilo, e cada um teve a oportunidade de dizer. Mas hoje é muito interessante, porque essa questão da ideologia que está se levantando, toda essa perseguição, irmão, ela ainda é muito pequena com o que vai passar a acontecer. Mas as pessoas já estão se assustando, mas o que me preocupa é igrejas se moldando a isso. Aí me preocupa mais. Que o mundo se torne cada vez mais corrompido e mais sujo, isso não é de estranhar, porque a Bíblia disse que assim seria. Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. É normal. Isso vai acontecer. Não há o que o homem faça, porque Deus disse que assim seria. Eu não preciso querer lutar contra isso, e se você está lutando, é melhor você lutar para você estar pronto como instrumento de Deus para estes dias, e não querer mudar esses dias. Nós temos falado com os homens que por muito a gente ora para ser colocado em livramento de alguns processos. E essa é um tipo de oração que, no meu ponto de vista, segundo Tiago, é uma oração errada que a gente faz. Quando você ora para que Deus te livre de coisas na qual a expectativa de Deus é que você passe por ela, você não só está orando algo que Deus não vai te responder, como você está denunciando que você não quer amadurecer. Porque o objetivo de Deus é que você passe por situações, ou seja, que você seja provado. A prova, ela é necessária para o amadurecimento. Senão a igreja ela vai ser uma constante menina, incapaz de tomar posições que espera-se que assim tome. Porque é a maturidade, porque se você coloca uma pessoa imatura em determinadas posições, irmão, não só é trágico, como é destruidor. Porque você não só perde a pessoa, como você perde todo aquele contexto. Eu abro um parênteses para falar algo, quando eu trabalhava secularmente com equipes, e eu tive pessoas que eram muito boas enquanto vendedores. E existe algo assim muito engraçado nesse contexto de vendas, que as pessoas acham que todo bom vendedor, ele pode ser um bom supervisor, um bom gerente. E isso é um engano. Não sei se você pensa assim. Me desculpe se você não pensa assim. Mas é só o meu pensamento. Não tem nada a ver com o contexto bíblico, eu só quero parafrasear algo para você. Mas um bom vendedor, ele não necessariamente é, pelas experiências que eu tive, um bom supervisor. E o pior é que se eu fizer isso, eu perco um bom vendedor. Se eu promovo esse vendedor ao supervisor, eu perco o meu bom vendedor e ainda gero um mau supervisor. Logo, eu percebi que eu preciso identificar as qualidades de cada um, ainda que ela esteja em um contexto que não seja tão evidente. Por isso que a igreja, por ser um organismo vivo, o Senhor, ele mostra as habilidades das pessoas antes mesmo de que ela comece a executar algumas coisas. Por isso a dificuldade, mas por isso também que você precisa crer.
Por que que Deus fala as coisas antes de nós chegarmos? Para que você não creia na sua posição, nas suas convicções. Você precisa crer no que Deus está falando. Quando Ele diz, eu vou te fazer grande, eu vou te levar. Aí você olha para aquela circunstância no momento e você diz, impossível, não tem como. Ou você crer no que Deus está falando para você ir, ou você não vai conseguir chegar. Deus, Ele sempre faz assim. Ele anuncia o fim no começo. Por quê? Porque você precisa crer. Quando Ele disse para Abraão que ele seria pai de multidões, quantos filhos ele tinha? Nenhum. E o pior, era improvável que tivesse. Mas Deus disse, serás pai de multidão. Por isso que ele precisava crer. Talvez coisas que Deus tenha falado para você e não tenha acontecido ainda, porque você não está crendo. Porque você está olhando para as suas circunstâncias. Você está olhando para as suas habilidades. Você está olhando para o seu contexto. Mas isso não é fé. Se você precisa só das coisas que você tem, vá sem Deus. Mas se você acredita que é Deus que está falando com você, você primeiro crê. E Ele abre as portas. Amém? Então, quando a gente vai pensando em tudo isso ao nosso redor, Deus está desafiando a igreja para a gente continuar caminhando. Mas Ele disse no início que a gente sofreria perseguição. E hoje eu vejo a igreja recuando, com medo da perseguição. E olhe que Deus, Ele não fala tudo que você vai passar no caminho. Mas isso Ele deixou claro, vai ser necessário. Por isso que Ele já está dizendo, se alegre. Porque isso vai denunciar que você está no caminho certo. Amém, irmãos? Mas se você busca querer ser aceito por todo mundo, fazer aquilo que todo mundo está fazendo para chegar em determinados locais, irmãos, eu digo para você, em quem você está crendo? Se você espera estar na igreja e ser percebido por coisas que você fez o tempo todinho no mundo, a quem você está querendo agradar e quem você está buscando? Porque Deus, Ele não mandou que a gente chegasse na igreja apresentando currículos. Até porque Ele disse assim, não adianta. Porque eu não sou como homem, eu não olho como homem, eu olho para o coração. Logo, você precisa desarmar-se de qualquer pré-requisito externo. Acho que assim fica melhor. Mas analise o seu coração, sonde o seu coração. Porque ainda que improvável, como Davi era, no meio de todos os seus irmãos, o profeta, quando ele tentou se enganar, Deus disse, não é esse, é o pequeno mesmo. Eu escolhi o pequeno. O que ninguém dá valor a ele, mas é ele. Vocês estão comigo? Qual foi a confusão de Saul? Exatamente a mesma. Quando Deus está usando o profeta para falar com ele, dizendo que ele tinha sido escolhido. E ele dizia assim, mas como? Logo eu, se a minha casa é a menor da menor tribo. Não tem como. E ele ficou em confusão, mas Deus tinha escolhido. Talvez Deus tenha te escolhido realmente, mas você precisa crer que foi Deus e não homens. E se posicionar e inclinar o seu coração a Deus, porque Ele apresenta você aos homens. Você não precisa fazer tudo, você precisa crer em quem prometeu. E existe um caminho que você se inclina a isso. A igreja precisa permanecer no lugar que Deus disse que era para ela ficar. Aí hoje a igreja que estão abrindo portas, mudando e dizendo que já não faz mais, não tem problema, venha todo mundo. Irmãos, até aí, o que é que pode acontecer? Sei lá, a pessoa não teve tanta exposição à palavra, apesar de que eu creio que Deus fala. Mas, enfim, a pessoa vai lá, está dentro de um contexto que está caminhando errado. Irmãos, Deus fala, Ele vai corrigir aquela pessoa, mas o problema é quando Ele está errado e pega algo que não está na Bíblia e diz que é assim que Deus quer. Aí, irmão, eu digo para você um negócio, isso precisa ser denunciado. A igreja precisa denunciar. Eu não sei se vocês viram aí aqui em Aracaju um contexto de uma loja que teve o seu nome plagiado. E até aí, você ter o seu nome plagiado, vai demorar um tempo talvez para você descobrir que alguém está usando o seu nome de empresa. Sim ou não? O cara pega lá, vamos colocar aqui o McDonald's. E tem gente que coloca uns nomes parecidos para enganar alguns, pintam as cores,
tudo parecido, para quando você chega, você acha que você chegou naquele lugar certo. E talvez se você for questioná-la, tipo lá no interior de Susan, não tem McDonald's. Em Cruz das Almas não tem. Então, se alguém de lá para cá diz assim, eu estava comendo lá um hambúrguer lá do McDonald's, aonde? Não, não tem. Vocês estão entendendo? A gente precisa estar atento. Mas se você vê uma pessoa pegar aqui e colocar na sua frente uma loja com o mesmo nome que o seu, você vai ficar de boa, tranquilo, achando que está tudo certo? Não, todo mundo pode fazer o que quer? É isso? Irmãos, eu acho que você não agiria assim, como essa história também não foi assim. A pessoa foi lá, brigou na justiça, tomou posse, provou os direitos, o nome. Quando você vê uma igreja que está levantando o nome, dizendo, eu vou falar até para os homens entenderem, dizendo, não, os casais héteros aqui. E eu chego para você e digo bem assim, na verdade, Deus, hoje, Ele até aceita vocês, mas o objetivo de Deus é que Ele veio para os homossexuais. Mas Ele aceita vocês. Isso soa bom para vocês? Sim ou não? Me ajude. Mas tem igreja já defendendo essa tese. Não uma só. E não com poucas pessoas. Vocês estão aqui? Irmãos, mas se eu fosse te perguntar por que não? Você consegue defender a igreja que você diz que faz parte? Porque se nós não tivermos cuidado, quando a gente falar, somos da igreja, é capaz de acharem que a gente é da mesma. Vocês estão aqui, irmãos? Nós precisamos entender, agora vamos para o texto. O que é que esse texto está falando sobre ser sal? E o interessante é que o texto fala algo lindo, porque sobre o sal, quando a gente vai falar dele na gastronomia, é um elemento que não tem como ele passar despercebido, sim ou não? O sal não passa despercebido. Nós já fomos para o churrasco, e o primeiro pedaço de carne é sempre aquela luta, para a gente saber se ele está bom ou não. Quando o cara acerta a mão, o negócio fica lindo. Todos os pedaços estão bons, mas o primeiro é a mesma carne que você vai comer logo em seguida, com pouco sal. Ela não tem o mesmo sabor. Inclusive, parece que ela até é inferior. O sal é algo muito interessante, porque ele, na quantidade certa, ele mostra que ele está ali e ele deixa todo mundo satisfeito. Na medida certa. Diga comigo, a medida certa. Quando você vê uma pessoa que gosta de muito sal, dos dois, ou ela está sem ter discernimento de que ela está com algum problema, ou ela tem outro problema, que é se expor a dificuldade ou a riscos, achando que tudo isso é normal. Eu fui uma pessoa assim, eu era um cara que eu me lançava e não tinha medo de nada. Eu estava lá, lembra do chuchu? Se todo mundo dissesse, vai ter que pular daqui para ser o mais macho, eu disse, bom, dos dois, ou eu morro, ou eu vou ser um macho aleijado, mas eu vou pular. Mas eu queria estar dentro do contexto. Porque o desprezo para um rejeitado, irmão, é algo difícil de se viver. Tudo que ele menos quer é ser golpeado de novo nessa ferida. Então ele vai aceitar tudo e qualquer coisa. E aí eu penso com você, se muito é perigoso, pouco também é perigoso? Sim ou não? Irmão, se você ficar muito tempo sem comer sal na quantidade correta, o seu corpo vai te denunciar também. Porque em vez da pressão elevar, ela pode te desacelerar demais. E você vai começar a ficar mal, ficar tonto. Eu estou sofrendo aí, eu já perdi 10 quilos. E eu digo para você, tem hora que eu fico meio desorientado, sem saber se eu estou fraco, se está faltando açúcar, se está faltando sal. E eu fico prestando atenção naquele contexto, se está faltando alguma coisa aqui. Não só os pesos. Mas você precisa estar atento o que é. E às vezes eu vou ali, tomo uma colherzinha de mel, a energia volta. Tem hora que o mel não resolve. Aí eu como um pedacinho de uma bolacha, alguma coisa salgada, a energia voltou, eu disse, opa, era sal. Isso é interessante, porque na medida certa, ele vai te conduzir para um caminho, ou seja, para frente sempre, de boa. Mas pouco é perigoso, muito também. Mas ele não estava falando sobre isso no texto. Eu não sei se você percebe que Jesus não fala sobre isso. Você acha que ele falou sobre quantidade no texto?
O que é que o texto deixa claro? Vamos lá de novo. Se o sal perder o sabor, não é se é muito ou se é pouco. Por que é que eu acho isso muito interessante para a gente entrar num mergulho do que Deus quer? Irmão, Deus não está preocupado se tem uma igreja ali um pouco mais afogueada, uma igreja um pouquinho mais... Não tem problema, irmão. Irmão, sal, ele precisa ser respeitado, ainda que a gente observe por que uma pessoa se expõe tanto a algo que põe a vida dela em risco. Nesse momento, ele precisa ser observado. Para a mulher, o sal é algo perigoso, porque ele tem uma retenção terrível de líquido. Estou errado, minha nutricionista? Ele põe a mulher em uma dificuldade, porque ele tem uma retenção de líquido absurda. Então, nem tanto, nem tão pouco, mas precisa. Mas você tem o direito de escolher. Você pode escolher, como tudo na vida. Você pode escolher, desde que você entenda os riscos que você está se expondo. Mas como igreja, o Senhor está dizendo, se perder o sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado. E aqui é que me preocupa. Porque, assim, irmãos, esse contexto de perder o sabor, não sei se você sabe qual era, quando eles iam retirar o sal do Mar Morto, como é que isso acontecia? Eles, quando iam remover, e não tinha todas aquelas ferramentas que hoje se tem, então, quando eles tiravam, uma boa quantidade misturava-se com areia, perdia, e às vezes ficava exposta demais, e perdia o sabor. Mas esse sal, ele não era jogado fora, não era dispensado. Ele era armazenado, colocado dentro do templo, para que no período de inverno, da chuva, quando vinha sobre aquele ambiente do altar, por ser de mármore, ficava liso. Para que não tivesse acidentes, eles pegavam esse sal sem sabor, misturado com terra, e jogavam para ser pisado, para ter maior aderência, para que as pessoas não caíssem. Por isso que ele está dizendo, vai ser pisado. Não deixa de se tornar sem efeito o que Deus está dizendo. Mas quando é que ele se torna sem sabor? Diga comigo, quando ele está misturado. Irmãos, quando a igreja, ela começa a se inclinar, a querer misturar-se demais, a querer agradar demais, a querer parecer demais, para poder juntar pessoas, ela perdeu o foco do que Deus disse que ela precisaria ser. Ela perdeu o foco. Por isso que desde o início, e foi uma luta, reconhecer o chamado pastoral, na verdade dizer sim para o chamado pastoral local, porque nós já atuávamos como pastores na itinerância, mas o pastoreio local a gente sempre soube que ele seria um pouco mais desafiador. E Deus, ele fala para a gente, logo no início, dizendo assim, não se preocupe, porque a palavra garante que um precisa plantar, o outro vai regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ou seja, qualquer crescimento manipulado pelo homem, ele é perigoso. Por isso que eu tenho receio de algumas estratégias para arrebanhar pessoas para a igreja e não para o evangelho. Vocês estão comigo? Nós precisamos ter entendimento de quando saímos em evangelismo, o que é que nós estamos indo fazer. Diga comigo, é anunciar as boas novas. E não convidar para o clube da manancial. Vocês estão comigo? Agora, se a pessoa quer saber onde é, quem nós somos, você pode falar? Sim, mas não é o objetivo. Igreja não foi para isso. Ou pelo menos não é para isso. De estar defendendo bandeiras ou querendo brigar por isso. E hoje, esses impérios que terminam crescendo de pessoas que brigam pelo nome da sua igreja, mas não conseguem brigar para manter-se santo, lutar pela causa da igreja, defender o que ela diz que ela é, porque ela não sabe quem ela é. Então ela está em um local chamado igreja, ela vai para as reuniões e diz, eu sou igreja, mas não sabe o que é essa igreja. E essas pessoas, por estarem misturadas, no momento que ela achar que é uma coisa, ela vai ser lançada para ser pisada. Por quê? Porque está misturado.
O sal, ele não pode perder a sua propriedade. O sal, ele não precisa ser muito ou pouco, irmãos, entenda. Mas ele precisa ser sal. Tem que ser sal. Eu, em particular, não gosto daquele sal temperado de churrasco. E o interessante é que quando você vai ver os gaúchos falando, eles têm aquela disputa dos sals que eles preparam, com algumas coisas que eles acrescentam, e aqueles que defendem que o churrasco fica melhor com o sal puro, sem mistura. E eles vão fazer aqueles churrascos maravilhosos, e a pessoa diz, pô, ficou bom assim, ficou bom assim. Beleza, mas erre na quantidade do sal, que ele vai dizer, não tem sal. Se tiver muito, ele vai dizer, tem muito sal. Ele não passa despercebido. A igreja não pode passar despercebida. Aquela que é segundo o coração de Deus, onde ela chegar, ela tem que ser identificada como igreja do Senhor. Você não precisa se esforçar para dizer que você é segundo o coração de Deus. Onde você chegar, se você não é percebido, irmão, você precisa começar a avaliar quem você é. E aqui, gente, abra comigo em outro texto. Eu vou falar aqui algo. Jesus. Abra comigo em Colossenses. Jesus, 7:30 já, meu pai amado. Colossenses 4:6. Todos lá? Olha só que interessante. O texto fala o seguinte. Vamos ler a partir do 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com açúcar, com sal, para que saibam como responder a cada um. Irmãos, eu acho muito interessante esse texto, porque fala sobre o tempero com sal. E vocês concordam comigo que o sal não passa despercebido. Logo, como igreja, a palavra está falando bem assim, seja sábio no procedimento, para falar com os de fora. Aproveitem todas as oportunidades, mas que a sua palavra ela seja temperada. Ou seja, fique evidente quem você é. Ficar evidente quem você é, eu não sei se você passa por isso, ou se na sua casa você acorda de madrugada, com algum barulho vindo da igreja, ou da cozinha, e quando você acorda, você escuta açúcar brigando com sal, vinagre, dizendo assim, não, você tem que ser que nem eu, você tem que ser assim. Eu não sei se você escuta na sua casa, lá em casa não tem isso. Porque, irmão, você não vai ver nunca o sal querendo forçar a açúcar ser que nem ele. Não faz sentido. Por que que os irmãos vivem forçando outros a serem que nem eles? Vocês estão aqui, irmão? Por que que a igreja grita tanto para aparecer, para mostrar que ela está ali, senão ela morre? Será que isso não denuncia que ela, na verdade, não está dentro da propriedade que ela precisava estar? Irmãos, é muito interessante, mas eu ouvi demais. A pastora de vocês, ela tinha essa dificuldade no início do nosso namoro, porque ela conhecia demais a palavra, e quando ela ia conversar com as pessoas e via as pessoas se perdendo no entendimento, rapaz, dependendo do contexto, o assunto ficava meio estremecido, porque a luta era grande para tentar um convencer o outro, e vai para lá, e vai para cá, estica e puxa, e vai aquele negócio. Irmão, você não vai me ver muito nessa seara, porque eu não tenho interesse de convencer ninguém a nada. Até porque, quando você conhece a palavra, não é o meu papel. O meu papel é pregar a palavra, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Agora, eu preciso saber o que eu estou falando, porque ele convence as pessoas da verdade, não do que eu falo de qualquer jeito e acho que é a palavra. Vocês estão aqui? Então eu vejo a igreja se perdendo, querendo, não, mas tem que falar, tem que salvar, tem que pregar em tempo, fora de tempo. Irmão, na maioria das vezes, eu não vejo Jesus entrando em afronta com ninguém, as pessoas desafiando ele que falasse,
fazendo muito barulho, e ele ali no meio do fogo cruzado, dizendo, não, senta que eu vou te explicar. Não, irmão. Ele ficava calado, olhando para as pessoas, e normalmente ele devolvia a pergunta, o que é que vocês acham? Eu uso muito essa estratégia. As pessoas, pastor, o que é que você acha disso? Bom, eu sei o que eu acho, mas para eu te responder, eu preciso saber onde você está. O que é que você acha? Quando você me falar onde você está, eu vou poder te falar o que você precisa, não o que eu conheço. Eu não preciso estar te mostrando o meu currículo ou mostrar o que eu sei. Eu não estou aqui para defender uma tese de uma faculdade. Agora, eu tenho certeza que se vocês não receberem algo de Deus, ou se a igreja, no contexto local, não estiver servindo para preservar, direcionar ou mudar a sua vida, vocês não precisariam estar aqui. E talvez não estivessem. Pelo menos não deveriam estar. Vocês estão comigo? Porque a igreja ainda hoje luta e briga para mostrar coisas que ela parece que ela está fazendo força para acreditar que ela é. Fazendo força para poder mostrar para o mundo que ela é igreja. Quando na verdade, se ela fosse igreja, o mundo estaria vindo para a igreja, buscando a igreja, buscando você, buscando resposta. E também, os que não querem, fica evidente também que não vão te buscar, irmãos, se você for temperado, na medida correta. Agora, se você for chuchu, dependendo da necessidade, você esconde o sal, você não coloca o sal, você omite a sua posição, você se adequa à realidade para ser aceito, para não ser percebido, denuncia outro problema. Por isso que no início muitas pessoas se chocaram com a nossa forma de atuar ministerialmente, mas isso é um pouco, eu vou dizer que era, mas no início aqui em Aracaju era um pouco estranho, hoje parece que começou a ficar mais comum, as pessoas estão começando a se adaptar. Mas por onde nós andávamos, fora de Aracaju, até porque ela tinha uma fama, acho que eu posso dizer assim, uma fama não muito boa. Eu digo isso porque nós rodamos muito, ministrando fora, mas Aracaju era a terra que mata profeta, é a terra do céu fechado, era o que todo mundo falava aí fora. Inclusive, para vocês terem ideia, a esposa do Evandro, quem lembra que eles estiveram aqui da base da Jocum, a Jocum de São Cristóvão é filha da nossa base de Almirante Tamandaré, é filha, saiu dali, o pessoal que está aqui é da mesma fonte, da mesma visão. Ela foi convidada para ser um dos líderes que foram enviados, mas a intercessão da base entendeu que não era o momento, porque Aracaju tinha o céu fechado e eles não conseguiam entender o que era. E depois de quase 4 anos que a base está aí trabalhando, a FMA, que era essa escola que era para ter vindo, ela está chegando agora em agosto, porque entenderam que se abriu o templo, abriu o céu, disse, opa, estamos no caminho correto. E Deus, ele fala isso para todos aqueles que querem ouvir. Aracaju começou a abrir o céu. Chegou o momento da igreja mostrar que é relevante. Chegou o momento da igreja aparecer. Então, quando eu penso nessas coisas, eu vejo que a conivência era muito mais fácil de eu te passar uma palavra que te agrade, que te alegre, e você passe a sua semana boa, feliz. Ah, que palavra boa, eu creio que isso é bom. Eu acredito que isso pode ter o seu momento. Mas, irmãos, a palavra ela precisa, primeiro, nos transformar. Ela precisa nos corrigir. Nós precisamos ser sarados para poder dar fruto e o nosso fruto permanecer. Por isso que eu vejo uma pessoa abrir uma porta hoje e depois já tem 10 congregações. Glória a Deus, irmão, cada um segue no seu chamado. Não tenho problema com isso. Mas eu não tenho interesse também de estar abrindo porta e fechando e tendo dor de cabeça, porque eu entendo o que é você estar à frente de algo. Antes de você saber falar, você precisa primeiro se tornar, porque você vai ser provado. E principalmente dentro do contexto que você estiver inserido. A unção que você serve, a unção que você atrai. Onde você estiver inserido, Deus vai denunciar o teu propósito. Não ache que você está aqui só porque você gosta da palavra. Deus está te dizendo para que Ele está te chamando. Para ser relevante em uma área específica. Primeiro Ele espera que você prove isso.
Torne-se isso e vá fazer. Estamos pensando em fazer algumas coisas, dar alguns passos? Sim, porque chegou o tempo. Mas você não tem noção de como isso é difícil. Porque nós sabemos que precisamos ser assertivos na medida certa. Porque nós não estamos fazendo, ou pelo menos não deveria fazer para mostrar aos outros. Nós estamos fazendo porque Deus manda aí. Vocês estão comigo, irmãos? Irmãos, se nós perdemos o contato com o Senhor, sobre o comando do que Ele quer, você acredita que a gente pode ficar rodando, sentindo o Senhor de arrepio em arrepio, vez por outra uma palavra dá certo e está tudo bem. E parece que as pessoas se convenceram disso por muito tempo, de viver uma alegria falsa, porque no fundo, se alegravam com algo bom, que talvez até viesse da parte de Deus, mas desconsiderava toda a sua estrutura corrompida, que precisa ser ajustada, em troca de uma boa palavra que vai me dar um bom brinquedo. Não sei se você entende, mas vou tentar esmiuçar um pouco mais. Eram pessoas que, como eu, cheguei na igreja, sabendo quem eu era, ninguém precisava botar o dedo na minha cara, porque eu sabia. Eu acho que você também sabe quem você é. E eu queria ouvir coisas que mudassem a minha conduta, não ali no contexto igreja, mas quando eu saísse dali e fosse para casa. E eu não entendia porque a minha vida não rodava em algumas áreas. E as pessoas diziam, não, faça uma campanha, faça isso, e venha para não sei quantos cultos, e faz aquilo, e pega esse papel, e leva para casa, e faz... Meu irmão, é tanta mandinga, é tanta coisa que vai se fazendo, que você procura a palavra com lupa, e não acha. Onde você consiga se respaldar para que Deus te dê aquele fruto. Aí você começa a acreditar no que homens estão falando, e fazendo o que homens não podem resolver na sua vida. Porque ainda que sejam homens que anunciem o Evangelho, ele é sobre alguém que está vivo. E quem tem poder, como foi ministrado nas quintas-feiras, é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu preciso ainda que aprender, ter respaldo bíblico, para... Pastor, faz sentido isso. Está escrito, Deus, eu creio, eu tomo posse. Vocês estão entendendo? Esse é o objetivo. A palavra precisa ser ensinada para isso. Porque senão as pessoas vão esquecer de quem elas precisam se tornar e vão começar a buscar benefícios cristãos, bênçãos cristãs. E está tudo certo. As bênçãos é para nós, está disponível. Mas sendo que, irmãos, antes de você querer ter bênção, torne-se uma bênção. Vocês estão comigo, irmão? Ou você prefere a bênção e ser amaldiçoado? Não faz sentido, gente, vocês estão entendendo? As pessoas estão procurando bênção, mas nunca se tornam. As pessoas vão para a igreja e voltam para casa pior do que saíram. As pessoas continuam indo para a igreja e os problemas estão aumentando. Aí eu te pergunto, que igreja é essa? Que Senhor é esse? Que não se importa com a sua casa, com a sua família. Mas ele está interessado no seu dízimo, que você prospere, bote a maior empresa, para que você tenha... Meu irmão, em nome de Jesus, entenda, Deus não precisa de dinheiro. Ele não precisa, irmão. E nós só precisamos porque estamos aqui, o céu não tem falta. Inclusive, ele disse que, se não tivesse quem pregasse, as pedras pregariam, e ele falou que se não tivesse quem tivesse dinheiro na igreja aqui, os ímpios entesourariam para o justo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pode ter o cara mais rico do mundo, se Deus está precisando de dinheiro, ele vai tocar no coração do cara, vai dar um sonho, vai ser o que for, e o cara vai achar a conta da igreja, e vai mandar o dinheiro. É assim que Deus faz. Já teve situações como essa, da gente estar na igreja e chegar uma pessoa na porta da igreja, quem são os pastores? A gente. Ela não é porque Deus mandou vir aqui, e deu um cheque, bem interessante, foi Deus que mandou vir aqui trazer. Nunca vi. Não sei de onde veio. Amém, minha irmã, Deus abençoe. Vocês estão entendendo? Agora, você conhece esse Deus? Porque se você conhecer, é esse Deus que você vai apresentar para as pessoas. Você só apresenta aquilo que você é e aquilo que você tem. Mas nós somos enganados a querer dar o que nós não somos. Nós queremos assumir posições que não temos condições de assumi-las. Porque importa mais estar em uma posição do que ser apto para essa posição. Irmãos, você está em uma posição que vão esperar de você uma medida e uma resolução e você não ter. Eu não sei qual é o desespero maior.
é você não estar naquela posição, você está ali e não conseguir resolver. Vocês estão entendendo? Mas por que Satanás ele instrui as pessoas a fazerem isso? O objetivo dele é destruir, irmão. Porque eu quero te dizer uma coisa, ainda que você tenha a unção e você possa chegar por causa dela, se você não tiver envergadura para manter-se, a unção te destrói. Você acredita nisso? A unção te destrói. Por isso que eu tenho um receio de pessoas rápido demais assumirem algumas posições, porque eu fui vítima desse começo acelerado. Eu mesmo dei um tiro no meu pé. Por isso que eu tento ao máximo fazer com que as pessoas primeiro se apaixonem por quem elas estão se tornando em Cristo. Quando isso é tão verdadeiro, irmãos, essa pessoa começa a frutificar de uma forma, onde ela estiver, não precisa posição, onde ela chegar vai ser perceptível. Vocês estão entendendo? Então, abre comigo aí rapidinho em Lucas, no capítulo 6, o verso 26. Nós vamos correr para caminhar. Correr para terminar. Lucas, vocês estão recebendo alguma coisa? Lucas, no capítulo 6, o verso 26. Eu não sei se na sua Bíblia começa assim, o verso 26. Qual é a palavra que tem aí? Ai. Digam ai. Agora, olha que ai é esse. Leram? Eu vou ler agora. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês. Liga comigo agora, o negócio embolou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você sabe quem você é, e você ainda está preocupado, como crente, como cristão, como filho de Deus, de chegar em todo lugar e todo mundo está falando bem de você, você não sabe quem você é. Irmãos, eu não preciso agradar todo mundo. Eu não preciso ser como Colossenses disse, mal educado, ainda que sal, como diz a história, não sou um sal grosso, não precisa. Você precisa ter uma forma temperada de falar. Você precisa não perder nenhuma oportunidade. Você precisa estar inserido dentro do contexto, até porque você é a porta de salvação. Mas, irmãos, é diferente você estar ali sabendo quem você é, mas você querer estar ali para agradar a todos e que todos gostem de você, porque você vai começar a se moldar para que isso aconteça. E a igreja não foi chamada para isso. Por isso que Jesus disse, onde você chegar para anunciar o evangelho e não for recebido, não tem problema, irmão. Vire as costas, bate os pés, segue para outra, vamos para frente. A maioria das pessoas que chegaram para nós como igreja, souberam dos frutos do nosso ministério, antes mesmo de chegar aqui. Aí é que eu acho interessante, porque se o mundo te elogia, já em algumas ocasiões apenas, não em todas, que nem está dizendo esse texto, aí eu penso que você está no lugar correto. Por quê? Se você não se tornar relevante em algo que se torne atrativo como igreja, você também não está fazendo o que Deus espera que você faça. Por quê? Ele nos chama de sal. Sal é perceptível, sim ou não? Sim. Luz é perceptível, sim ou não? Sim. Não precisa ser um farol gigante, ou uma luz de vela, ou um fósforo. Se tiver no escuro, o que você acender de luz, por menor que seja, é perceptível. Não precisa ser grande. Esse negócio de ser megalomaníaco. Não, irmãos, não precisa. Não é esse o objetivo. Mas ele está falando sal, ele está falando luz, ele está falando sobre ser temperado, ou seja, com a medida correta. Ele está chamando a atenção para a necessidade do momento. Mas olha o que aqui, 2 de Coríntios, no capítulo 6, o verso 8 fala. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 6, o verso 8. Deixa eu ver se eu leio um pouco antes. Vamos ler a partir do 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstâncias alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário,
como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero. 7. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque ou de defesa. 8. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama. O que é que eu quero te dizer? Irmãos, às vezes a perseguição vai vir porque você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. E as pessoas não vão gostar e vão te perseguir. Amém. Tira o dia e celebra. Está tudo certo, você está no caminho correto. Mas se vier a aceitação, como de alguns que aqui estão, entenderam uma vereda da palavra que talvez não conhecesse e fez sentido, boa fama sobre essa área, não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo? Agora, você querer ser aceito em todas as áreas, irmãos, eu quero te dizer, nem Jesus foi. Mas ele também não brigou por isso. Ainda que a palavra do Senhor fale que ele morreu por todos. Vocês estão entendendo? Você pode estar na posição que Deus espera e disponível para socorrer qualquer pessoa, sem se misturar com as obras que essas pessoas fazem. Vocês estão aqui? A igreja, ela pode e vai ser relevante, sem precisar usar estratégias e ferramentas do mundo. Ela pode e vai. Para isso, ela não precisa bater em ninguém, ela não precisa gritar, dar uma de doido, de louco. Não, muito pelo contrário, irmão. Muito pelo contrário. O que ela precisa ter é uma porta aberta, saber lidar com todo mundo, mas não negociar os princípios. Entenda uma coisa, as pessoas hoje querem a verdade, não uma igreja. Eu vou dizer de novo. As pessoas hoje querem a verdade, não uma igreja. Mas por ouvirem a verdade e mudarem, tornam-se igreja. Nós precisamos trabalhar com a verdade. Nós precisamos ter disposição para ser verdadeiro. Mas tem coisa pior do que o crente camaleão. Eu já falei em outra ministração aqui, e eu digo para você, é muito engraçado, porque às vezes você está falando, eu nem sei se isso é engraçado ou é triste. Eu acho que na verdade é mais triste do que engraçado. Quando você está falando com uma pessoa de alguém, diz assim, ué, mas ele é crente? Eu disse, lá da igreja. Eu disse, não, a gente está falando da pessoa errada. Eu disse, não, fulano de tal, o cara ainda vai dizer com o sobrenome, fulano de tal e tal, eu disse, esse mesmo. Ele disse, não, é errado. Aí ele vai pegar a foto, vai mostrar no WhatsApp. Esse aqui? Aí eu disse bem assim, queima Jesus, eu não sei mais. Aí eu digo, agora quem está falando da pessoa errada sou eu. Vocês estão entendendo? Por que essas coisas acontecem, irmão? Por que acontecem? Me ajudem, me ajudem, me ajudem, me ajudem. Irmãos, na verdade é porque a pessoa está tão misturada que ela acha que é alguma coisa. Ela acha que é. Pelo contexto, pelo envolvimento, por onde ela anda, por estar ali, ela acha que é uma pessoa. Ainda que ela possa estar em um processo de transformação, entenda isso, eu não estou julgando. A pessoa pode estar em um momento de transição, mas ela precisa ter cuidado ao se apresentar. Sou novo convertido, eu estou buscando uma melhora, Deus entrou na minha vida, Ele mudou uma parte da minha vida, eu estou apaixonado, eu estou conhecendo, estou indo, eu fazia isso, eu matava, hoje eu não mato mais. Irmão, amém, seja verdadeiro o seu testemunho. Mas as pessoas dizem, eu sou crente para se favorecer, para se beneficiar, para abrir portas, para tudo. Mas na hora que abre, não são. Aí a igreja diz, vamos ali na igreja, bora. Emerson mesmo é engraçado, meu filho me perdoe até de falar isso. Falar do nome dele, mas eu vou expor ele aqui como ele chegou. Um convite chega para Emerson, vamos ali visitar uma igreja? Bora, qual o nome? Manancial Church. Nunca ouvi em capa de revista, não vou. Ele está errado? De jeito nenhum. Se você me chamar
Não é para todo lugar que eu vou. Agora, você pode me convencer. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou duro. Talvez Pedro, se ele não fosse na casa de Cornélio, um grande milagre não teria acontecido, sim ou não? Ele não iria em hipótese alguma, mas Deus convenceu ele. E graças a Deus convenceu esse casal também. E ele chegou a dizer ele que meu desavisado Tintim aqui, graças a Deus que não foi eu que estava pregando, porque eu nem isso faço. Ele disse que ele apanhou tanto naquele dia que ele disse assim, eu vou voltar para entender o que foi que aconteceu. A pastora pregou, ele voltou, aí apanhou de novo, ele disse assim, parece que tem alguma coisa que eu não entendo. E depois de 25 anos de evangelho, ele disse, parece que eu me converti agora. Glória a Deus. Isso não é mérito nosso, é a palavra, ela faz isso sozinha. Se ela for liberada, pura. Vocês estão entendendo, irmãos? Você não é obrigado a querer falar nada para ninguém. Você não precisa ser quem você não é. Seja exatamente quem você é. Inclusive, se tiver áreas para ser corrigida, seja essa pessoa, você é amada nesse lugar desse jeito. Agora, não minta para você. Não engane pessoas. Porque isso vai te custar um preço. E vai ser alto. Faz sentido para você querer, na piscina, você tomando banho de piscina, querer salvar o salva-vida? Faz sentido? Hoje em dia, se me falarem de algumas pessoas, tem que salvar fulano que ele está morrendo afogado. Como assim? Porque na minha cabeça a pessoa é o salva-vida. Como é que eu vou salvar o salva-vida? Porque as pessoas se apresentam de uma forma que às vezes até para você ajudar, você começa a colocar Deus em discreto. Você pensa assim, Senhor, não, o Senhor está falando comigo da pessoa errada. Não é essa não. Vocês estão aqui. Irmãos, eu estou falando de verdade. Como é que a igreja desses últimos dias vai ser relevante se ela não funciona na verdade? Se ela não for sal, irmãos, na hora do bolo vai ser pisada. Porque é Deus que está dizendo que só serve para isso. E eu confesso para você, eu não fui chamado por esta palavra para ser cauda. Ele nos chamou para ser cabeça. Eu sei o que é ser pisado pelo mundo, irmão. Eu sei o que é você se sentir usado. Se sentir um palhaço. De você ir para a festa só porque você era bom de piada. E chegar ali você ser o palhaço, o bobo da corte. Satanás sabe fazer isso, ele faz isso na Bíblia. E a igreja não foi chamada para ser circo. Não. E nós precisamos entender isso. Não dá para você estar por aí sendo zombado como crente. Entenda uma coisa, querido. Ser escarnecido por estar em Deus é louvável. Agora, zombado porque você não é quem diz que é, aí, irmão, é perigoso e desastroso. Vocês estão comigo? Então, quando a palavra fala que nem honra, nem desonra, que a fama seja na medida correta, eu acho que a gente precisa entender quem nós estamos sendo. Eu falei para alguns irmãos que uma coisa é você estar sentado como ovelha, como visitante, não tem problema, a igreja é para isso, irmão. Mas a partir do momento que você diz, eu sou membro, irmão, você não está se associando a um clube. Vou dizer de novo, você não está se associando a um clube. Então, para você dizer que você é membro de um corpo, que eu também estou no corpo, a gente tem que se esforçar junto uns pelos outros, para que a gente não envergonhe uns aos outros, e para que a gente possa proteger uns aos outros. Sim ou não? Nós não temos interesse de aumentar a lista de rol de membros para mostrar quantos membros nós temos. Não, irmãos. Mas os que nós temos, o nosso desejo é que sejam de verdade. Vocês estão entendendo? Por quê, irmãos? Isso traz honra para Deus. Quantos pastores João Batista tinha na congregação do deserto? Rapaz, eu só vejo ele ali. E aquela pregação não era muito boa não, de ouvir não. Não era. Mas sabe quem foi ouvir? E precisava ouvir dela? E passar por ali? Diga comigo, Jesus. Inclusive foi o paradigma de João. Mas você aqui, você que tem que me batizar. Ele disse, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Cumpra o seu papel. Me batiza, importa que assim aconteça. Rapaz, eu vejo uma honra tremenda. Porque a minha alegria
é impor as mãos sobre pessoas que vão ser referências no mundo. E eu olhar e dizer bem assim, que alegria. Vocês estão entendendo? Vocês não estão em um ambiente de disputa. A igreja não é um ambiente de disputa, irmãos. É um ambiente onde um ajuda o outro. Por isso que eu faço questão de que se você é membro, torne-se membro. Porque dura coisa é você carregar. Eu não sei se você tem parente, me veio até uma lembrança aqui de quem tem acho que é AVC, não sei, uma paralisia quando para um lado. Um derrame, né? Pronto. Irmãos, veja como é difícil para aquela pessoa que ela estava acostumada a ter o seu corpo em funcionamento, e do nada ela tem a metade de um corpo paralisado, e aquele corpo tem que andar arrastando o outro, porque ainda que esteja ali, não está em funcionamento. Você está entendendo? E às vezes é isso. Por um tempo, talvez a gente carregue no braço, ensinando, limpando, botando em pé, caiu, a gente pega, ajusta, levanta, bota de novo, caiu. A Bíblia fala que vai cair 7 vezes, não vai ficar prostrado. Porque o justo não ficaria prostrado. Diga comigo, é o justo que não fica prostrado. Não tenha medo de cair, irmão, desde que você seja justo e esteja caminhando para frente. Quem tem medo de cair, irmão, está confiando muito mais em si do que em Deus. Eu tomei tanta da minha queda, rapaz, mas foi tanta queda para poder fazer coisas. Até hoje ainda tomo. Graças a Deus que eu caio hoje muito mais no meu quarto do que exposto. Que você vai se preservando. Amém, irmão? Mas o cair é normal. Precisa acontecer. Mas desde que você caia como justo, caia como alguém no lugar certo, onde Jesus possa te socorrer. Mas quando a gente vai socorrer as pessoas, a gente tem que ir buscar sem saber onde é que era. Fulano, não. Mas o que está fazendo lá? Vocês estão entendendo, irmãos? Vou pedir que o louvor possa subir. Irmãos, você concorda comigo que um pouco de Deus é muito para nós? Sim ou não? Se um pouco de Deus é muito, muito de Deus. Você sabe que uma das coisas que o sal servia era para conservação? Quando não tinha geladeira, quando não tinha aparelhos de resfriamento, o que era utilizado era o sal. E você sabia que se fosse muita carne, muito sal, para que não se perdesse? E na verdade, nesse contexto, é melhor você gastar mais o sal do que perder o alimento? Vocês estão entendendo? Irmãos, a igreja, ela precisa, quando se juntar, ter muito sal junto. E nessa relevância, é que a gente pode, onde a gente chegar em propósito, salvar a muitos. Mas só você, fazendo a sua obra, não se preocupe em ser muito. Um pouco de Deus, onde você está, é muito. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero motivar você nessa noite a acreditar no que você já tem. A acreditar em quem você já pode funcionar sendo hoje. Não em quem você vai se tornar amanhã. O desejo do meu coração é que você desfrute hoje de quem você já é. De que você tenha coragem de levantar sua cabeça por quem você já é hoje. Nós precisamos, o quanto antes, irmão, de repouso. Eu lembro quando estourou esse caso de automutilação. A gente ainda caminhava com a pastora Tânia Tereza e esse caso ficou comum no Brasil. E foi uma agonia, porque assim, como a gente trabalha no aconselhamento na libertação, qualquer derramamento de sangue ele precisa ser observado com cuidado. Porque a gente sabe o que é que ele gera. E apareceu e estourou no Brasil meninas se automutilando, cortando suas peles. Irmãos, um grande concílio foi formado, onde estavam aqueles líderes, a gente auxiliava a pastora Tânia Tereza e começamos a orar. Senhor, o que é isso? Porque até então aquilo dali era novo. Começou a acontecer e ninguém entendia o que era que estava acontecendo. E estourou isso.
E a gente começou a correr, e os casos estourando. Irmãos, antes de ser pastor local, alguns sabem disso, e eu digo isso pela misericórdia do Senhor, não sei quantas pessoas eu já atendi na minha vida, mas eu atendia com horário marcado. Porque eu atendia gente da China, do Japão, os brasileiros que começaram a ouvir essa palavra por causa do ministério da pastora Tânia Teresa. Era assim, minha mãe está aí para testificar. Eu entrava no quarto, atendia uma pessoa de 8 às 10, quando terminava já recebia outra ligação de 10 às 12, almoçava, entrava no quarto, e era assim, a minha vida era essa aí. E de 2 em 2 meses estávamos reunidos em um local. Então, quando eu digo que a gente já ouviu muita coisa, quando eu bato o olho e vejo, e Deus mostra alguma coisa, não é porque Deus é, num bom sergipano, caboeta, não. É porque pela prática, a Bíblia fala que Jesus aprendeu pelo que ele padeceu. Não sei se você já viu isso na Bíblia. Mas Jesus, ele não fazia tudo apenas porque ele era quem ele era. Ele aprendeu, tornou-se quem ele se tornou pelo que ele padeceu. Então, quando você vai se expondo ao Evangelho, atendendo pessoas, se expondo, você vai aprendendo coisas. Por isso que eu digo, comece a servir. Quanto mais você serve, mais claro vai ficar quem você é, quem Deus quer te usar. E aí, a gente chega nesse dilema e ninguém sabia qual era a resposta. E começamos a atender menina aqui, menina ali, tudo. E por muito atender, a gente sabia qual era, onde era que estava culminando aquele episódio ali, qual era a raiz que estava enterrada. Ainda que fosse claro que seria derramamento de sangue. Mas o que é que significava? As meninas diziam, ninguém está me vendo. E elas diziam que aqueles cortes que corriam sangue eram as lágrimas dela. Ela já não tinha mais lágrimas para chorar, então choravam pelo corpo. Resumindo, um pedido de socorro. Me vejam em nome de Jesus. Ninguém está me vendo. Me vejam. Vocês estão entendendo? Por que é que eu estou entrando nesse assunto? Irmãos, vão vir muito mais coisa, como já está vindo. Antigamente, a gente só estourava esse caso de pessoas depois de 12, 13 anos, 14 anos, quando tendia a um homossexualismo ou lesbianismo, porque aquilo dali era incomum. Hoje em dia estão querendo colocar a goela abaixo, dizendo que nasce assim. Vocês estão vendo isso aí acontecer? Estão querendo respaldar essa tese. Aí você vai me perguntar, mas pastor, e aí? Deus não erra. O menino nasce menino. Menina nasce menina. Deus não erra. Ou você acha que Deus erra? Ô pastor, e essa confusão que já está vindo nos primeiros contatos de uma criança? Denuncia o contexto da casa, o que está encoberto. Vocês estão aqui, irmãos? A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Não espere que essa geração seja que nem a nossa. Ela está vindo pior. Porque o acúmulo, o abismo está aumentando. Aí eu te pergunto, e a igreja vai funcionar como? Você sabe por que uma perseguição ainda não começou e vai começar a vir mesmo? É porque na hora que eu estiver pregando aqui, ou for atender uma pessoa, e disser bem assim, você precisa corrigir. Um homem não anda assim, Joés. Isso aqui a Bíblia fala que tem que ser assim. Ele disse, não pastor, mas é porque você não sabe, nessa área eu não sou homem. Eu me vejo como mulher nessa área. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí? E se isso fosse perto de você, você chegar para alguém e disser, meu filho, não, isso não pode. E ele se sentiu ofendido e dizer que o pai ou o tio ou alguém está obrigando a ser quem ele não quer ser. Vocês estão aqui, irmão, me ajuda em nome de Jesus. Por isso que eu perguntei quem era você, se você tem convicção de Deus, do que é ser julgado por fazer o que Deus quer. Porque senão você vai ser obrigado a se moldar ao que o mundo vai dizer. Que você vai ficar calado para não apanhar. Porque vai temer a perseguição. Você está preparado? Glória a Deus. Eu até prefiro, irmãos, que nós sejamos tardios para dizer se estamos preparados ou não. Mas eu penso que o Senhor tem nos chamado a atenção para saber quem nós somos. Porque, irmãos, o paradigma da igreja, daqui para frente, vai ser continuar sendo igreja. É uma pessoa dessa chegar diante de você e você ter coragem de olhar nos olhos dela e dizer, Deus tem muito mais sobre você do que o que você mesmo conhece. Eu tenho como te apresentar quem você é, que você ainda não sabe. E tenho como te dizer por que você está enlaçado numa situação como essa. Mas isso só acontece porque os pais estão calando a boca.
vem sendo assim, uma avalanche de erros encobertos, situações mal resolvidas, de tanta cobrança, de menino cada vez mais indo mais cedo para a escola, porque não dá tempo mais de ser pai, não dá tempo mais de ser mãe, as demandas do mundo nos chamam tanto, e depois a gente encontra com aquele serzinho dentro de casa, a gente lembra que é nosso filho, e a gente quer cobrar dele algo que nem a gente entrega. Aí depois o resultado chega. Aí eu te pergunto, como é que nós vamos lidar com isso? Eu estou te falando no contexto da igreja. Como nós vamos funcionar como igreja? Por isso que eu te convido onde você está hoje, irmãos. Hoje, aí. Que você repense quem você é. Olhe para a sua vida, olhe para os seus parentes, olhe para o seu contexto. Não busca resposta só em Deus, busca em você também. Eu sei que é difícil, porque tem coisas que o Senhor nos entregou, e eu converso com pessoas, converso, e eu vejo que a pessoa não entende do que eu estou falando. Porque muito nos foi roubado da revelação do Evangelho. Mas, irmão, seria injusto de Deus te dar um filho e não te dar resposta sobre ele. Te dar um filho e não te dar ferramenta para corrigir. Vocês estão aqui, irmãos. Se Deus te confiou uma vida, Ele te confiou a capacidade de cuidar do jeito que Ele cuidaria. Mas você precisa querer se tornar essa pessoa. Você precisa entender que os erros que você encobriu e não resolveu, eles podem voltar a te visitar. Aquilo que você nega do seu passado, visita o teu futuro. Nós precisamos entender que é sobre isso o Evangelho. Nós precisamos ter pessoas que se reúnem por estar felizes, não pelo que vieram receber de Deus, mas sim porque chegaram na presença de Deus com a sua família salva. Porque se Deus estivesse tão preocupado, Joyce, com algo luxuoso, Ele não teria feito a arca de madeira e de betume, ainda que foi com o melhor que tinha naquele tempo. Mas o objetivo dele era que entrassem na arca. Eu, quando novo convertido, quando eu ouvi essa palavra, essa revelaçãozinha, por isso que eu digo que uma única palavra vindo da boca de Deus transforma a vida de um ser humano, uma única. E quando eu entendi que todos os animais entraram na arca, a Bíblia fala, e a porta se fechou e trancou-se por fora. Não sei se você já viu isso também. Aí você vai dizer, pastor, e o que é que isso te deixou tão impactado? Porque Deus quer que eu entre. Quem me preserva é Ele. Não tinha quem fechasse a porta fora. A porta se fechou fora. Deus fechou a porta. Você acha o lugar para entrar e Deus fecha a porta. A pastora falou sobre a fenda na rocha, quem lembra? O que é que a Bíblia fala que Deus faz quando Ele vai passar? Ele bota a mão. A mão que fecha a porta, a mão que bota para que você não seja consumido, a mão que te abençoa, a mão que te exalta, é a mão de Deus. A mão que te ajuda naquilo que é tão difícil, Ele pega junto com a sua mão. Não ache que vai ser diferente, irmãos. Não permita que isso desça ao seu coração. Não ache que é a sua capacidade, não ache que é o seu estudo. Irmão, você só tem o que Deus te deu. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo bom perfeito veio do alto, do Pai das luzes. E isso não nasceu porque você é melhor do que ninguém. Só tem em você porque Deus te deu. Não perca-se. Entenda que você precisa estar no controle do Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muita gente sendo enganada. E Deus está clamando pelos faróis que vão conduzir pessoas ao lugar correto. Há uma palavra difícil, irmãos, mas uma palavra de amor. Eu prefiro que me amem, me falando a verdade na minha cara, do que digam que me amam e falam nas minhas costas. Amém. Você recebeu alguma coisa? Eu queria te encorajar nesse momento. Fazer uma reflexão da sua vida, irmãos. As pessoas que estão do seu lado estão convencidas de que você é sal? Pouco, muito.
Mas eu vou apertar um pouquinho mais. Se hoje fosse a última oportunidade que você tivesse de salvar alguém com uma única palavra, você teria essa palavra? Ou você precisaria se esforçar muito para tentar convencer uma pessoa de que você é crente e que o que você está falando é Deus que está falando? Vocês estão entendendo? Por isso que a igreja, em muitas ocasiões, não tem autoridade para confrontar o pecado e para ser relevante, porque quando ela fala, ela é contra-atacada. Ela não tem moral, ela não tem autoridade. E a autoridade, irmãos, que você tem, não foi homens que deu. É o nome de Jesus, que não só tem poder, está acima de todos os nomes. Mas para sair com poder, você não só precisa saber quem você é, o inferno precisa saber quem você é.